Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre cobrir santos na quaresma. Você já entrou em alguma igreja e você viu os santos cobertos na quaresma? Aí na sua comunidade, na sua igreja, na sua paróquia, há esse costume de cobrir os santos na quaresma? Se há, você sabe por que se cobrem os santos? Você sabe quando se cobrem os santos? Que dia é o mais indicado para cobrir os santos na quaresma? E como fazer isso? Se você quer saber um pouquinho sobre este tema, fique nesse vídeo até o final. Eu vou falar hoje, nele, sobre cobrir santos na quaresma. Antes de falar desse tema, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele, você pode se inscrever e também pode se tornar membro do canal. Tem um link ali que você pode se tornar membro do canal se você quiser, com conteúdos exclusivos. Bom, vamos lá então com essa temática. Cobrir os santos na quaresma é um costume muito antigo na igreja. E ele é algo que nos remete a um significado muito profundo que muitas pessoas acabam despercebidas. Entra na igreja, vê os santos cobertos, mas não sabe a razão, a causa. Bom, esse gesto de cobrir os santos, que é um gesto simbólico, obviamente, mas que tem toda uma tradição teológica, um sentido teológico muito profundo, ele é conhecido também como velácio. É uma palavra latina que significa velar. Velar os santos para que as pessoas não se distraiam com eles. Os santos são muito bonitos. Os santos nos chamam a atenção. Você já reparou que muitas vezes há pessoas que entram na igreja e, em vez de ir até a capela do Santíssimo primeiro, elas vão aos altares onde estão os santos. Algumas nem vão diante do Santíssimo, só ficam diante da imagem do seu santo de devoção. Porque os santos, eles chamam muito a atenção. Então, um dos primeiros gestos de cobrir os santos é para que nesse período tão importante da vida da igreja, a nossa atenção não se desvie para os santos, mas se foque no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Recomenda-se que, se for velar os santos, cobrir os santos com pano roxo, que isso seja feito no 5º domingo da quaresma ou a partir do 5º domingo da quaresma. Vocês perceberam, quem foi à missa no 5º domingo da quaresma, percebeu que o 5º domingo da quaresma, a 5ª semana da quaresma, a semana que antecede a Semana Santa, ela é repletas de elementos da paixão, já é uma prévia da paixão. Então, nesse momento, nós já estamos no contexto da paixão do Senhor e vislumbrando o mistério pascal. Nesse sentido, cobrir os santos significa agora o nosso olhar estará, a nossa atenção estará voltado para o mistério pascal. Bom, outro significado de cobrir os santos é que a nossa atenção, como eu disse, esteja voltada para a paixão, mas é importante também que nós saibamos que os santos, eles já foram glorificados com Cristo, ressuscitados. Então, os santos representam a igreja triunfante, a igreja do céu. Mas nós sabemos que antes de chegar à igreja triunfante, antes de chegar no céu,
antes da ressurreição do Senhor, existe ainda a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, e a igreja militante, que somos nós, vivos, que estamos aqui na terra, vivendo esta igreja, e na iminência de passar pelos sofrimentos, pela cruz, ou já passando por ele. Então, antes de chegar à glória, nós temos ainda a igreja militante, a igreja padecente, e os santos já estão na igreja triunfante. Então, ao cobrir os santos na quaresma, nós lembramos que nós ainda não estamos na igreja triunfante. Nós estamos na igreja militante, vamos passar pela igreja padecente, para depois chegar à igreja triunfante. Então, as imagens dos santos, se elas ficarem descobertas, elas vão lembrar essa alegria daqueles que já adentraram os céus, daqueles que já ressuscitaram, daqueles que já estão com Cristo. Vedar nossos olhos nesse período é importante, porque à medida que é colocado panos roxos envolto nas imagens, nós lembramos, o clima da igreja fica mais pesado, o ambiente fica mais pesante, podemos dizer, e ali então nós lembramos, olha, nós estamos ainda nesse período da igreja militante, da igreja que vai passar pela igreja padecente. Então, essa imagem de alegria, ela deve ser agora privarmos dessa imagem de alegria nesse período em que refletimos sobre a paixão do Senhor. Então, quando nós cobrimos os santos na quaresma, a partir da quinta-feira da quinta semana da quaresma, nós estamos querendo representar que antes de vivermos o mistério da glória de Cristo, nós temos que passar pelo mistério da dor, pelo sofrimento, pela morte e ressurreição do Senhor. Então, nós não chegamos na Páscoa ainda. É lá na Páscoa que nós vamos descobrir as imagens. Então, ela tem esse sentido. Os santos, eles não são cobertos como um sinal de luto, obviamente, mas como um sinal do mistério da solidariedade, da união profunda, no mistério da paixão do Senhor. Então, quando nós cobrimos as imagens, nós lembramos essa solidariedade, essa união, essa sintonia com a paixão de Cristo que esse gesto simbólico representa. Então, cobrir para dar mais esse ar pesante ao espaço litúrgico. Algo que não evidencia nesse momento a alegria, porque agora é tempo de pensar a paixão do Senhor, de rezar a paixão do Senhor, de viver a paixão do Senhor. E as imagens cobertas, elas nos ajudam neste clima de reflexão e oração sobre a paixão do Senhor. Por isso que se cobre as imagens de santo a partir da quinta semana da quaresma. Quando tirar o pano roxo dos santos? Olha, a indicação é que se tire o pano roxo dos santos na noite da vigília pascal, no momento do hino de louvor. Fica muito bem, fica significativo, se naquela hora do hino de louvor, entre aquela festividade, aquela alegria, os sinos tocando e outros símbolos que forem colocados nesse momento do hino de louvor, que é a ressurreição, que é o momento da ressurreição dentro da liturgia da vigília pascal, nesse momento também poderia ter uma equipe desvelando, tirando os panos que velavam os santos dentro da igreja. Porque aí então vai voltar a dar lugar à alegria. Então aquele momento pesado que foi vivido aí anteriormente da
desde o quinto domingo até aquele momento, ele é dissipado nessa hora, para dar lugar à alegria plena da ressurreição do Senhor, que é celebrada nessa noite santa. E aí então vão aparecer aquelas imagens bonitas, coloridas, sinais de que a vida venceu a morte. E é interessante também velar os santos, porque como nós estamos acostumados a vê-los sempre aí durante a semana, o tempo que nós entramos na igreja, e quando a gente fica sem ver, quando voltamos a ver os santos, nós o vemos com um olhar diferente. Aquilo que a gente vê todo dia se desgasta. E isso acontece com todas as coisas. Se você começar a olhar todos os dias ou conviver todos os dias, seja com pessoas, com coisas, com objetos, aquilo começa a ficar tão trivial na nossa vida que a gente não percebe mais a sua grandeza e a sua beleza. Imagine os santos ficarem todos esses dias cobertos. Quando eles voltam com a luz toda que eles emanam, nós vamos ter um olhar diferente para os santos. Vamos dizer, nós estamos também no caminho da santidade. Passamos pelo processo de sofrimento, mas vamos alcançar a glória da ressurreição. Então, descobrir e descobrir os santos nos remete a esse mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor e a alegria suprema da ressurreição. Isso é muito bom. Então, cobrir os santos é uma linguagem simbólica, não é obrigatório fazer isso, mas ele tem um significado muito bonito e fica bem cobri-lo e descobri-lo na noite da vigília pascal, no momento do hino de louvor. E eu quero lembrar, antes de encerrar esse vídeo, que agora com a nova edição do Missal Romano, a terceira edição do Missal Romano, entre as mudanças, estão também que seja substituído na Sexta-feira Santa aquele pano vermelho que cobria o Cristo na hora de apresentar o Cristo na Sexta-feira Santa, ele seja coberto com um pano roxo em vez de um pano vermelho. Essa é uma das mudanças que está agora na nova edição do Missal Romano. Substituir o pano vermelho, que era usado na Sexta-feira Santa para cobrir a cruz de Cristo, com um pano roxo. O ritual é o mesmo, continua o mesmo, desvelando cada parte, mas o pano, em vez de ser vermelho, agora passa a ser roxo, que lembra o sentido mesmo da morte. Essas são algumas observações, orientações sobre cobrir os santos na quaresma. Você sabia disso? Você gostou dessas informações? Se gostou, deixa o seu joinha, deixa seus comentários aí embaixo. Aí na sua paróquia os santos são cobertos? Quando que é descoberto? Quando que é coberto? Quando que é descoberto? Tem algum ritual para cobrir? Tem algum ritual para descobri-lo solenemente? Comente aí. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Desejo uma feliz e santa Semana Santa para vocês. Uma feliz e santa Páscoa para todos vocês. E que nós continuemos unidos aqui neste canal, conhecendo mais sobre a nossa Igreja Católica. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo